O Acontece TV está recebendo o presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Edilberto Pontes, que foi reeleito para continuar essa missão de presidir o IRB neste biênio. Muitas publicações foram feitas. Como é que está prevista agora? O que foi de mais interessante com relação às publicações no primeiro biênio? Eu destaco tanto a revista técnica dos Tribunais de Contas, que foi muitas contribuições importantes, quanto o livro, que é a continuação dessa série. Um livro eu fiquei muito satisfeito com o resultado dele. O livro Os Tribunais de Contas e as Políticas Públicas. Tem artigos de conselheiros, de servidores, de professores universitários, do Brasil todo, com temas muito relevantes, tanto da área de saúde, quanto da área de avaliação de políticas públicas, área de educação, área de meio ambiente, enfim, todas essas áreas que interessam os Tribunais de Contas foram tratadas nesses livros. Então, eu acho que o livro ficou muito bom. Tivemos, acho que a cereja do bolo, que é um prefácio, está muito bem escrito, do ministro Anastasia, do TCU, que escreveu um prefácio primoroso. Até brinco com ele, que a melhor parte do livro é o seu prefácio. E, de fato, ficou muito bom, muito bem feito, muito bem escrito. Ele se dedicou e ele tem uma contribuição muito grande, é uma pessoa de grande experiência, é um grande quadro brasileiro. Os Tribunais de Contas tiveram essa felicidade de tê-lo, né, agora como integrante no Tribunal de Contas da União. Também acho que destacar, não posso deixar de esquecer, as NBASPs. As normas brasileiras de auditoria do setor público. Acho que é uma contribuição, um produto importante que o Instituto Rui Barbosa faz há muitos anos. E esse ano foi lançada a 200 e a 2000, que trata de auditoria financeira. Uma área muito importante. Ele serve como parâmetro. Claro que os Tribunais de Contas não são obrigados a seguirem exatamente a NBASP, mas é um parâmetro importante para os Tribunais de Contas. Aqui mesmo o TCE do Ceará costuma internalizar, faz uma resolução própria, adaptando suas características, mas basicamente seguindo as NBASPs, as normas brasileiras de auditoria do setor público, que o IRB edita. Que é uma coisa interessante, Kelly, não sei se todo mundo está atento a isso, mas é importante as pessoas atentarem. A nova lei de licitações, né, 14133, que agora vai ficar única, né, a partir do ano passado. Né, e que foi tema de um dos cursos promovidos pelo IRB, isso, né? Exatamente, um curso grande sobre lei de licitações e contratos, que na verdade ela continua, ainda não acabou, o curso continua ainda acontecendo, o curso, né, módulos ainda acontecendo, mas o fato é que ela tem um dos seus dispositivos importantes, é que os Tribunais de Contas sigam normas internacionais de auditoria. Exatamente aquela história, olha, se eu vou fazer auditoria, eu não posso fazer auditoria do jeito que eu quero. Tem procedimentos, tem padrões internacionais. Padrões, principalmente se forem internacionais, melhor ainda, né? Padrões que são aceitos, universalmente aceitos, reconhecidos como tecnicamente corretos. Sabe, para evitar aquela história, perseguir quem eu não gosto, adversários, inimigos, e proteger os amigos, os aliados. Então, acho que isso é terrível, né? Para a instituição de controle. Ela perde sua legitimidade, ela perde a sua condição de ser aceita, de ser isenta, né? De ter integridade. Senão, esse conceito de integridade é fundamental para as instituições de controle. E uma parte dessa integridade é o que exige a Lei 14133, a nova Lei de Licitações. É seguir padrões internacionais, padrões de auditoria. Então, o IRB está oferecendo para os Tribunais de Contas, oferece há alguns anos, esse ano foi editado essas normas de auditoria financeira. É isso, as NBASP, as normas brasileiras de auditoria do setor público, servem exatamente para isso. Dá um parâmetro, procedimentos, que caminho deve ser seguido para ter uma boa auditoria, que procedimentos devem ser observados, qual é o passo a passo para fazer uma boa auditoria financeira, no caso. Então, já temos, né, de auditoria operacional, de auditoria de conformidade, várias áreas de auditoria. Mas esse ano foi lançada especificamente a NBASP 200 e 2000, que trata de auditoria financeira. Então, destacar também, como eu já mencionei antes, as traduções dos manuais do IDI. O IDI é o Instituto Internacional que cuida disso, é como se fosse o IRB, né, da Intelsai, como disse antes. Tem grande credibilidade, a tradução está muito bem feita, que o IRB organizou com patrocínio do Banco Mundial, conseguindo financiamento. Isso aí foi a liderança do conselheiro Hinaldo que conseguiu isso, e acho que é muito importante isso, que ele é nosso vice-presidente de auditoria. Então, especificamente essas publicações eu gostaria de destacar. E não são pouca coisa, acho que são um bom parâmetro, um bom guia para os Tribunais de Contas de uma forma geral. Na programação dos 50 anos do Instituto Rui Barbosa, nós tivemos também os encontros com o futuro, né? É verdade. E que teve a inteligência artificial ali tratada sobre os mais diversos aspectos. Exatamente. E também falar nisso, antes que eu me esqueça,
também é importante a gente destacar o livro que foi lançado sobre os 50 anos do Instituto Rui Barbosa. É uma data significativa, a entidade mais antiga dos tribunais de contas, né, é o Instituto Rui Barbosa, fez 50 anos agora, a Tricom, por exemplo, tem 30 anos, e lançamos um livro contando a história, com muitas entrevistas, contando a história do Instituto Rui Barbosa, essa instituição tão relevante para os tribunais de contas brasileiros. E os encontros para o futuro foram muito bacanas também, foram muitos temas importantes discutindo, inteligência artificial, foi a abertura do EduContas, né, que na verdade aquele ali foi um evento que juntou os três, né, tanto o EduContas quanto gestão de pessoas quanto jurisprudência, né, e cada um teve uma programação específica, também muito rica, mas com abertura comum, aquela bela palestra sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial está gerando muita controvérsia, muita discussão no mundo todo, mas eu acho que se ela for bem utilizada, se ela for, se nós como agentes, né, interessados nisso, o governo atuar bem, a sociedade atuar bem, ela vai ser uma redenção, Kelly, para nós todos. Porque a gente, aqui no Tribunal de Contas do Ceará, não é só a nossa realidade, não, é a realidade geral. Se você conversa com qualquer dirigente, qualquer instituição do mundo, desde a NASA até a prefeitura, pequena prefeitura aqui do Ceará, qual vai ser a principal reclamação do gestor máximo, do prefeito? Ele vai dizer, olha, falta recurso e falta gente, não é isso? Até a NASA, você vai dizer, ó, se eu tivesse mais recurso, eu faria mais coisa, se eu tivesse mais gente, eu faria mais coisa. E assim o Tribunal de Contas do Ceará, toda hora a gente discute, olha, os operários são poucos, a messe é grande, né? Então, tem muita coisa para fazer e a gente não tem gente para fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial é exatamente que ela, se for bem administrada, claro, isso é uma construção humana, né? O resultado vai ser bom ou ruim de acordo com cada um vai agir. Mas bem administrada, ela vai ser a redenção exatamente por isso, porque uma coisa que 10 precisavam fazer, um só faz. Vai otimizar, né? A área de registro, Kelly. Eu lembro que, quando eu era presidente do tribunal, eu acho que isso não mudou muito, mais ou menos 30% da nossa força de trabalho aqui no tribunal, ou mais, era direcionada para atos de registro. Aposentadoria, pensão e nomeação. Né? E precisava muito mais gente, a gente não conseguia. Tanto é que quando teve aquela decisão do Supremo, depois de 5 anos, prescrevia, muita coisa prescreveu. Porque não se dava conta, entrava com a extinção do TCM, isso foi mais acentuado ainda, né? Então entrava 100 e a gente conseguia fazer 20, 30. Gente, com a inteligência artificial, e a gente fez um curso grande lá em Brasília, né? O TCU, a Rede Integrar e o Instituto Rui Barbosa, lá em Brasília sobre isso, com a inteligência artificial, algo que era feito por 10 pessoas, não pode fazer por uma pessoa. É algo tipicamente que a inteligência artificial pode atuar muito bem. Então, liberando força de trabalho para fazer outras coisas. E aí, o que os auditores do tribunal podem fazer? Podem se dedicar a estudar, se dedicar na área de políticas públicas, né? A entender a efetividade da política pública de educação, de saúde, de primeira infância, se dedicar àquele tema, que são temas sofisticados, né? Não adianta entrar como palpiteiro. Sempre repito isso. Só palpiteiro não adianta. O Tribunal de Contas tem que entrar muito bem. Para entrar muito bem, precisa conhecer muito bem. Tem que estudar aprofundar. o assunto, precisa aprofundar o assunto. Quando você libera a força de trabalho, atividades que podem ser feitas pela inteligência artificial, atos de registro é típico, mas não só isso, por exemplo, prestação de contas também, muita coisa ali pode ser feita por checklist, por algoritmos, né? E libera a força de trabalho para fazer outras coisas. No Tribunal de Contas não vai sobrar força de trabalho, ao contrário, você vai deslocar para outras atividades. E assim na administração pública de uma forma geral. Então a inteligência artificial bem utilizada não precisa ter vai medo. melhorar muito, não precisa ter medo, ao contrário, vai melhorar muito a vida das pessoas. Tá. E a produtividade do setor público, de uma forma geral. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias sobre o Instituto Rui Barbosa.